Regime próprio de previdência social. Só que agora vamos resolver questões da Fundação Getúlio Vargas. Então, prova FGV, vamos ver como que vem sendo pedido aí regime próprio. Veja só, olha, em razão da drástica redução do poder de compra dos servidores públicos do município Alfa, o sindicato da categoria apresentou no início deste ano uma pauta de reivindicações ao prefeito municipal com o objetivo de preservar os atrativos da carreira. Por tal razão, foi solicitado que o prefeito municipal apresentasse os projetos de lei necessários visando letra A, visando a criação de um regime próprio de previdência social, a instituição de um tempo ficto de contribuição diretamente proporcional aos períodos em que os servidores acumularem funções e a isenção dos inativos do recolhimento da contribuição previdenciária. Então, esses 3 projetos de lei. Bem, embora desejasse atender aos servidores, o prefeito municipal solicitou que sua assessoria analisasse, a compatibilidade das 3 propostas com a ordem constitucional, sendo-lhe corretamente informado que, então aqui olha, sendo-lhe corretamente informado que, aí aqui, na verdade a gente olha, as propostas são constitucionais ou inconstitucionais. Então eu vou lá, as 3 propostas. Proposta 1, criação de um regime próprio de previdência social. Pode? Não. Por que que não pode? Eu tenho aqui uma questão de 2023, com um projeto de lei para criar regime próprio de previdência social do município-alvo. Ela é inconstitucional, por conta do parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal. Não pode mais criar regime próprio. Então, a proposta 1, ela é inconstitucional. Bem, então aqui, inconstitucional. Proposta 2, instituição de um tempo ficto de contribuição, diretamente proporcional aos períodos em que os servidores acumularem funções. Inconstitucional também, por quê? É vedada a utilização de tempo fictício, para a concessão de aposentadorias, para fins de benefício. Então, inconstitucional. A terceira proposta, isenção dos inativos do recolhimento da contribuição previdenciária. Também inconstitucional. Por quê? Quando eu vou até o artigo 40, nós temos lá regime próprio, caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Então, os inativos têm que contribuir. Então, a 3 também, quer dizer, as 3 propostas são inconstitucionais. Veja, aqui eu tenho apenas a 2 e a 3 errado, porque a 1 já é inconstitucional. Todas as propostas são inconstitucionais. Letra B é a resposta correta. Olha aqui, pode marcar. Todas as 3 ferem a Constituição Federal. Questão muito boa, essa está de parabéns, FGV. Próxima questão. Fernando, servidor público estável, ocupante do cargo de analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da Y região, atualmente exerce o cargo de diretor do Departamento de Licitação do TRT.
Sua melhor assessora, Antônia, servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão, completará 75 anos de idade no próximo mês. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Antônia. Letra A. Não será obrigada a se aposentar ao completar 75 anos, pois os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no texto constitucional, que atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo. Letra B. Será aposentada compulsoriamente ao completar 75 anos, pois todos os servidores públicos, incluídos os ocupantes de cargos efetivos e cargos exclusivamente em comissão, se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no texto constitucional, exceto os servidores contratados temporariamente. Letra C. Será aposentada compulsoriamente aos 75 anos, pois todos os servidores públicos, incluídos os ocupantes de cargos efetivos, de cargos exclusivamente em comissão e temporários, se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no texto constitucional. Não será obrigada a se aposentar ao completar 75 anos, pois, apesar de, em regra, se aplicar aos servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão, a obrigatoriedade de aposentadoria compulsória prevista no texto constitucional, excepcionalmente por necessidade de serviço, o presidente do TRT pode autorizar o prosseguimento do vínculo funcional. E, finalmente, não será obrigada a se aposentar ao completar 75 anos, pois, apesar de, em regra, se aplicar aos servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão, a obrigatoriedade de aposentadoria compulsória prevista no texto constitucional, o Tribunal de Contas da União pode autorizar o prosseguimento do vínculo funcional. Bem, em relação à aposentadoria compulsória, a gente vê claramente no texto da Constituição que o servidor amparado por regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. Olha, amparado por regime próprio. Amparado por regime próprio é o servidor que ocupa cargo efetivo. Aquele servidor ou aquele agente público que ocupa cargo exclusivamente em comissão não está nessa regra, tá? Não está nessa regra. E aí nós temos decisões do próprio STF. Portanto, aqui, Antônia, por exercer cargo exclusivamente em comissão, letra A, ela não será obrigada a se aposentar ao completar 75 anos, pois os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem a essa regra, né? Que atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo. Então, aqui é a alternativa correta. Essa, Antônia, ela é do regime geral de previdência social. Então, vamos lá. A alternativa correta é a alternativa A. Tá? Não tem essa do presidente do Tribunal de Contas permitir, presidente do TRT permitir, presidente do tribunal. Não, ela é do regime geral. E o regime geral, nesse caso, não tem essa compulsoriedade. Tá? Então, neste caso, letra A. Vamos à próxima. Sobre os regimes próprios de servidores públicos, ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo, é correto afirmar que os afastamentos por incapacidade temporária somente serão custeados
pelo regime próprio de previdência social após a incapacidade ultrapassar 15 dias consecutivos. Certo ou errado? Errado. Regime próprio só concede aposentadorias e pensão por morte. Então, afastamento por incapacidade temporária, seja por quanto tempo for, não é custeado por regime próprio. É custeado pelo orçamento do próprio ente federativo. Então, aqui está errado. Vamos lá, a letra B. Servidores estaduais e municipais, a depender da situação atuarial dos regimes, dos respectivos regimes, poderão ter contribuições inferiores aos servidores federais. E aí? Certo. Letra B. Letra C. Servidores de todos os entes federativos poderão arcar com contribuições extraordinárias pelo prazo necessário para equacionamento do déficit. Não. Aqui é só, segundo a Constituição, a União. Letra D. Servidores federais, homens e mulheres, após a última reforma previdenciária de 2019, aposentam-se por idade no mesmo limite etário. Errado. Aliás, não é aposentadoria por idade, é aposentadoria voluntária. E a idade é diferente. Homem, 65 anos, mulher, 62 no âmbito da União. Letra E. A aposentadoria especial para servidores, quando expostos a agentes insalubres, ou seja, prejudiciais à saúde, foi extinta pela reforma previdenciária de 2019, restando somente a aposentadoria por idade. Dois erros, né? Dois erros. Por quê? A aposentadoria especial de atividade prejudicial, de exposição a agentes prejudiciais à saúde, ela, para servidores públicos, ela pode existir, desde que lei complementar do respectivo ente federativo, né, traga ali idade e tempo de contribuição diferenciados. A aposentadoria por idade não existe no caso daqueles entes federativos que já fizeram a reforma previdenciária, né? Nós temos a aposentadoria voluntária, que vai exigir idade, tempo de contribuição, tempo de efetivo exercício no serviço público e no cargo em que se dará a aposentadoria. Então, portanto, a alternativa B é a alternativa correta, tá? Rodolfo fez por eliminação, vale também, mas agora ele sabe a explicação de todas as alternativas. Professora, por que não seria a letra C, né? A letra C, você vai até ao artigo 149, parágrafo 1º C da Constituição, B e C, e vai verificar que é só a União que pode fazer essa contribuição extraordinária. E ela é por prazo limitado, segundo a emenda constitucional, por até 20 anos, tá bom? Então, veja aí a alternativa correta, alternativa B. Vamos mais? Olha só. João, ocupante de cargo de provimento efetivo no município Alfa, ente federativo que possui regime próprio de previdência social, foi eleito para o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado Beta. Olha, ele é servidor do município Alfa, e o município Alfa tem regime próprio. Quando se fala em município, tem que falar se ele tem ou não regime próprio,
né? Quando se fala em estado, não precisa, todos os estados têm. Bem, então ele é um servidor do município alfa, que é amparado por regime próprio, e ele vai ser eleito deputado estadual do estado beta. Bem, o estado beta também possui regime próprio de previdência social. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que João, ao iniciar o exercício do mandato eletivo de deputado estadual, olha só, essa questão é do TJ do Rio Grande do Norte. E alguém disse para mim o seguinte: professora, TJ nem cai previdenciário. O previdenciário ele pode estar dentro do constitucional, né? É o caso aqui. Então vamos lá. Olha, o João será afiliado ao regime geral de previdência social. Será afiliado ao regime próprio de previdência social do estado beta. Letra C. Permanecerá afiliado ao regime próprio de previdência social do município alfa. Letra D. Poderá optar pela filiação ao regime próprio de previdência social, qualquer que seja ele, ou pelo regime geral de previdência social. E letra E. Poderá optar pela filiação ao regime próprio de previdência social do estado beta ou ao regime próprio de previdência social do município alfa. E eu quero saber o que acontece com João nesse caso. Olha, João eleito para exercer o cargo de deputado estadual. Deputado estadual vai ter que se afastar do cargo para exercer o mandato. Não tem outra opção. A Constituição não lhe dá outra opção. Ele se afasta do cargo. Mas ele continua filiado ao regime próprio de previdência do seu regime próprio. Então, no caso aqui, do município alfa, tá? Ah, ele não será segurado obrigatório do regime geral? Neste caso, não. Porque, veja lá, é segurado obrigatório do regime geral o exercente de mandato eletivo, federal, estadual, municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. No caso do João, ele já era filiado ao regime próprio do município alfa. Então, vamos ver aqui, olha, ele será afiliado ao regime geral? Não. Será do estado? Não. Permanecerá afiliado ao regime próprio de previdência do município alfa? Certo. Letra C é a resposta correta, tá? Então, letra C é a resposta correta. Veja aqui, letra C. Ele poderá optar pela remuneração do cargo, tá? Veja, outra questão. Em 13 de novembro de 2019, foi publicada a Emenda Constitucional 103, a qual, além de alterar a Constituição de 88, trouxe normativas variadas e abrangentes no bojo dos regimes previdenciários brasileiros. Dentre as alterações referidas, é correto afirmar que. Então, nós temos aqui que ele vai. Como que eu vou falar? O que a emenda constitucional trouxe aí de alteração? Letra A. Diante do princípio da universalidade de cobertura e atendimento, todos os servidores públicos brasileiros, mesmo em estados e municípios, passaram a se submeter às mesmas regras de aposentadoria, ressalvados direitos adquiridos e regras transitórias. Certo? Não. Com a reforma, nós vamos ter, por exemplo, a aposentadoria voluntária
cuja idade do servidor vai ser colocada para a União na Constituição Federal, 65 anos para o homem, 62 para a mulher, mas em relação aos estados, DF e municípios, cabe a cada um fazer a sua própria reforma. Na aposentadorias diferenciadas, né, cada estado, por sua lei complementar, poderá adotar idade e tempo de contribuição diferenciados, no caso, exclusivamente de servidores expostos a agentes prejudiciais à saúde, servidor com deficiência, servidor policial civil, agente socioeducativo ou agente penitenciário. Bem, então, letra A está errado. Letra B. Na atualidade, caso um servidor público do Estado do Paraná, dotado de cargo público de provimento efetivo, tenha incapacidade temporária para o trabalho, independentemente da origem da doença, não terá direito à concessão de benefício por parte do regime próprio de previdência. Certo. Olha, neste caso aqui, ele vai ter uma incapacidade temporária. Incapacidade temporária não tem benefício pelo regime próprio. Se fosse incapacidade permanente, seria aposentadoria pelo regime próprio. Mas como a incapacidade é temporária, não. Então, a letra B eu posso colocá-la como correta. Mas vamos ver se ela realmente é o gabarito. Letra C. No caso de servidor público do Estado do Paraná, ainda que comissionado, não haverá direito à aposentadoria especial na hipótese de exposição a agentes insalubres. Haja vista a extinção desse tipo de prestação pela reforma previdenciária apontada. Errado, né? Por quê? Porque a aposentadoria especial com agentes prejudiciais à saúde, ela não foi extinta. Não. No caso de servidor, cabe a cada estado, né, cada município e o âmbito do distrito e no âmbito federal, a lei dispor sobre idade e tempo de contribuição diferenciados. Mas dizer que ela foi extinta, errado. Letra D. Todos os estados brasileiros, desde a aludida reforma previdenciária, já contam com sistemas de previdência complementar para servidores ocupantes de cargo público efetivo, mediante vinculação opcional à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público da União. Ah, meu Deus, errado, né? Não está vinculado à Fundação de Previdência Complementar do Servidor da União. Errado. E eu nem posso afirmar aqui com toda certeza que até a data da emenda todos tinham previdência complementar. O que veio com a emenda é que a emenda determinou que todos os entes da federação que tivessem regime próprio instituísse regime de previdência complementar para os seus servidores nos próximos 2 anos. Tá? Letra E. Os regimes previdenciários estaduais e municipais, em prol de seus servidores, podem adotar a segregação da massa de segurados como forma de eliminar de imediato o déficit previdenciário do sistema e, com isso, viabilizar reduções de contribuições em patamar inferior às contribuições dos servidores federais. Aí, né, olha só, os regimes previdenciários em prol dos servidores podem adotar a segregação da massa de segurados, separar, né, como forma de eliminar o déficit previdenciário do sistema e, com isso, viabilizar a redução de contribuição. Errado, né? Olha, não dá para fazer fundos separados para viabilizar aí o equacionamento do déficit e aí fazer a redução. Não.
Então, letra B, como nós já tínhamos visto, é a correta. Olha, o servidor, né, ele dotado de cargo público efetivo, que tenha incapacidade temporária para o trabalho, não terá direito à concessão de benefício por parte do regime próprio. Certo? Por quê? Porque o regime próprio, todos eles de previdência, só podem conceder o quê? Aposentadoria e pensão por morte. Só, né? Incapacidade temporária, afastamento de licença maternidade, qualquer outra coisa, fica por conta de quê? Do próprio ente federativo. Letra B é a correta. Mais uma. Humberto, servidor público do Estado do Paraná, ocupa cargo público de provimento efetivo, que o vincula ao regime estadual de previdência social. Além de sua função pública, Humberto desempenha licitamente atividade privada concomitante, devidamente formalizada e registrada. Olha, então ele é servidor público do Estado, pode ser qualquer um. Aqui foi no caso do Estado do Paraná, mas qualquer Estado, amparado por regime próprio. E, concomitantemente, ele exerce uma atividade privada. Bem, nesse contexto hipotético, é correto afirmar que, letra A, Humberto será exclusivamente vinculado ao regime previdenciário estadual, haja vista a vedação constitucional a servidor público vinculado a regime próprio cumular vinculação ao regime geral de previdência social. Certo? Errado. Por quê? Se ele exerce de forma lícita uma atividade remunerada vinculada, né, à atividade privada, vinculada ao regime geral, ele será, em relação a essa atividade, também segurado o regime geral. A própria Lei 8.213 diz, né? O servidor civil ou militar que exercer concomitantemente a atividade abrangida pelo regime geral será afiliado em relação a ela. Então, neste caso, Humberto será segurado do regime próprio do Estado e segurado obrigatório do regime geral em relação à atividade privada. Letra B. Caso Humberto venha a falecer, tendo como único dependente filho com deficiência intelectual, este poderá qualificar-se à pensão por morte, cabendo ao regime estadual aplicar, por analogia, as regras do regime geral para fins de avaliação da deficiência. Certo? Tá? A questão da avaliação da deficiência, sim, né? Já que o conceito de pessoa com deficiência é um conceito até internacional. Letra B, correto. Mas vamos ver. Letra C. Humberto, em sua atividade privada, concomitante e ilícita, é responsável tributário pelos encargos previdenciários devidos sobre sua remuneração mensal, cabendo ao próprio o recolhimento mediante pagamento na rede bancária conveniada. Olha, ele exerce uma atividade privada, mas que atividade? Como empregado, como contribuinte individual? Então, eu não posso falar, né, que a C está correta, porque se ele for empregado, ele não tem a obrigação de recolher a sua própria contribuição. Letra D. Caso Humberto abandone a atividade privada que exercia em concomitância com a função pública, poderá averbar o tempo privado junto ao regime previdenciário estatal, de forma a produzir incremento em seu tempo de contribuição. Não. Por quê? Porque exerceu concomitantemente. Então, tempo de serviço público concomitante com a área privada, não pode haver contagem recíproca, porque houve ali o exercício de forma concomitante. Letra E. Na hipótese de o regime previdenciário estadual instituir contribuições
extraordinárias de seus servidores, haverá a possibilidade de compensação dos referidos aportes com os valores devidos ao regime geral dentro dos limites da legislação. Que coisa mais estapafúrdia! Não tem essa compensação e nem a possibilidade de instituir contribuição extraordinária, né? A extraordinária no âmbito da União. Então, letra B, a resposta correta. Em termos de avaliação da pessoa com deficiência, pode utilizar ali as regras, né, subsidiariamente do regime geral de previdência social, certo? Continuando, daqui a pouco a gente faz o intervalo. Então, vamos lá a uma questão. Caio, magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com ingresso na magistratura em janeiro de 2005, busca orientações quanto às regras de aposentadoria voluntária aplicáveis após a reforma previdenciária de 2019. Diante desse cenário, é correto afirmar que, letra A, o magistrado foi imediatamente submetido às novas regras de aposentadoria previstas na Emenda Constitucional 103, independentemente da legislação atual ou futura, ressalvados direitos adquiridos. Não. Está errado porque ele já era servidor e ele é servidor do Estado. Então, a aposentadoria voluntária depende da mudança na Constituição do Estado, né? Então, não imediatamente. Letra B. Como Caio ingressou no regime previdenciário local antes da Emenda Constitucional 103, não será possível a adesão voluntária ao regime de previdência complementar na hipótese de sua criação. Errado. Por quê? Porque a própria Constituição fala que o servidor poderá expressamente, né, de forma prévia e expressa, optar pelo regime de previdência complementar ao ser criado. Então, letra B, errado. Letra C. Caio poderá obter aposentadoria voluntária no regime previdenciário estadual, nos termos da legislação vigente, em valores superiores ao limite máximo estabelecido para o regime de previdência social. Certo. Por quê? Porque ele ingressou aqui em 2005, antes da reforma de 2019. Então, se ele ingressou antes da reforma de 2019, né, e não fez opção pela previdência complementar, ele não terá a sua aposentadoria limitada ao teto do regime geral. Então, aqui a letra C está correta. Mas vamos ver a letra D. O magistrado, por ter ingressado no regime previdenciário local antes da Emenda Constitucional 103, possui direito adquirido às regras pretéritas. Não. Por quê? Porque eu não sei se até a reforma do Estado ele havia completado as condições para se aposentar. Então, ele tem expectativa de direito e não direito adquirido. Letra E. Caio somente poderá aposentar-se de forma compulsória. Errado, porque os servidores filiados a regime próprio têm outras possibilidades de aposentadoria, compulsória, por incapacidade, né, a voluntária e as especiais. Então, letra E está errado. Qual a letra que nós concordamos? Nós concordamos com a letra C de Caio. Veja só, letra C de Caio de concurso é a resposta correta. Sim? Fechamos, então, as questões da FGV. Vou colocar aqui a vinheta para vocês.